Boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olha só o que está acontecendo aqui, hein? Vamos lá, vamos tentar de novo. Agora sim! Seja muito bem-vindo, você do Instagram, você do YouTube, você também aí do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Tecnologia é assim, né? Vamos lá então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Aqui Uriel Pedroso e eu ajudo homens e mulheres que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo para a minha série de lives e eu tenho um sonho, e que sonho é esse, né? Eu tenho um sonho de viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os segredos da saúde emocional. Que segredos são esses? Eu queria começar a live dessa noite com uma reflexão, uma frase, na realidade, aqui a frase de Marcus Aurelius. Esse é o nome dele. Olha que frase incrível essa que eu trago para você nessa noite aqui nessa live, e é uma frase muito forte. Então se prepare aí para essa frase, e a frase é a seguinte, ó. As pessoas procuram retiros para si mesmas, no campo, na costa ou nas colinas. Não há lugar em que uma pessoa possa encontrar um retiro mais pacífico e sem problemas do que na sua própria mente. Olha só que incrível essa frase. Então, constantemente se dê esse retiro e renove-se. O que será que Marcos Aurélio queria falar com isso, né? Um retiro pacífico e sem problemas dentro da nossa mente. Será que isso é possível, gente? Quando a gente olha para a mente, a gente vive um turbilhão de pensamentos, uma grande quantidade de coisas ruins em cima de você, na sua mente. E como que a gente enfrenta esse tipo de coisa? Quem estava comigo na live hoje de manhã, você viu quando eu falei do churrasquinho na laje, né? Se você não assistiu, assista a live que teve de manhã, você vai entender o que é o churrasquinho na live. Na live não, churrasquinho na laje. E aí eu quero conversar com vocês aí. Talvez no outro momento a gente vai fazer uma live exclusiva exatamente com esse tema mesmo, churrasquinho na laje. E aí você, se já assistiu a live, você vai entender. E eu não vou dar o spoiler aqui da live, assista se quiser, tá bom? Porque foi incrível a live de manhã, quem tava entendeu o que quer dizer o churrasquinho na laje. E talvez eu vou fazer uma live só sobre isso, sobre o churrasco na laje, tá bom? Então que frase incrível essa, mas como que a gente vai ter um refúgio, como que a gente vai entrar dentro da nossa mente, num ambiente pacífico, num ambiente sem problemas, sendo que desde que a gente nasce, a gente enfrenta um monte de lutas e dificuldades, não é verdade? Uma grande quantidade de coisas ruins dentro de você. E aí você tem praticamente um cemitério de coisas, de lixos emocionais dentro de você. Ó, já surgiu a hashtag cemitério, né? Aí você tem no seu aterro sanitário uma grande quantidade de lixo emocional. Você tem aí um monte de porcarias que ao longo da tua vida aconteceram com você. Desde o ventre materno, desde o útero da mãezinha, você já começou a pegar a carga que vinha de fora, que estava relacionada a ela, e foi para uma grande quantidade de problemas. Ou seja, aí você nasceu, aí começou a vir os traumas, os bloqueios emocionais, toda a quantidade de dificuldades e problemas que você estava enfrentando. E aí você vem para uma vida inteira separado aí a tua mente racional do teu subconsciente e inconsciente a partir dos 8 anos de idade, devido àquele processo de ondas cerebrais que a gente já estudou aqui, e eles andando totalmente livres, leves e soltos. E aí surgiu dentro de você uma grande quantidade de fantasmas emocionais. E sem se falar dos vampiros e parasitas emocionais que estão ao nosso lado, que tiram a nossa energia vital, que tiram o nosso brilho, que tiram a nossa saúde emocional. E aí, quando Marcos Aurélio aqui ele fala, então, que o retiro, e deveria ser, né, mais pacífico e sem problemas dentro da tua própria mente. Como que a gente mergulha agora dentro da própria mente e a gente resolve essa parada? Significa, então, que a gente está vivendo um grande problema, né? Um grande problema que a gente vive, e esse problema faz com que a gente perca a nossa saúde emocional, faz com que a gente tenha uma série de dificuldades, uma série de problemas,
E aí a gente chega exatamente num ponto como hoje, que a gente vai tratar de algo muito importante que tem a ver aqui então com segredos para a saúde emocional. E depressão, ansiedade, o estresse, a má imagem corporal, tristeza, a perda, né, que acontece, uma grande mudança na sua vida, por exemplo, como se tornar um pai, se tornar mãe, né? Pode afetar a sua saúde emocional e também a sua vida cotidiana. E às vezes é difícil, né? É difícil saber o que você está enfrentando. É difícil entender se é depressão, se é tristeza, se é preocupação, se é ansiedade. E tristeza e ansiedade são emoções normais que fazem parte da vida das pessoas, né? E elas acabam nos ajudando então a nos alertar e nos proteger e nos fazer agir. Isso é saudável. O que começa a ser prejudicial é quando essas coisas elas começam a perder o trilho. Quando essas coisas, ou seja, esses sentimentos, eles se tornam excessivos. Quando eles se tornam irracionais, contínuos, angustiantes, ou eles acabam interferindo na tua vida, no teu caminhar, do jeito que você está indo. Então chegou um determinado momento na trajetória da sua vida que se perderam essas coisas. Essas coisas começaram a trazer uma grande quantidade de coisas ruins agora para você e sentimentos complicados. Então, depressão, ansiedade, o estresse e o luto podem ser gerenciados usando algumas intervenções e estratégias como as terapias cognitivo-comportamental, relaxamento, que a gente já falou bastante sobre ele aqui, a atenção plena e inclusive também a terapia da conversa. E eu tenho conversado com alguns aí, eu acredito que eu tenho ajudado. Se você está ciente de que não está funcionando algo com você de uma forma normal ou natural, pelo menos de como deveria ser, e você talvez esteja se preocupando demais ou se preocupando em excesso, está tendo muita preocupação crônica, esse é o momento de você aprender. Aprender o quê? Aprender mais sobre você, aprender mais sobre essa máquina incrível que é o teu cérebro, e aprender mais sobre o que está acontecendo com você e talvez até procurar ajuda. E ter saúde, assim, uma saúde ruim, ou seja, se você tem uma saúde física ruim, consequentemente você também vai ter uma saúde mental fraca. E ao contrário, a mesma coisa, se você tem uma saúde mental com dificuldades e com problemas, você vai ter uma saúde física também comprometida, porque eles estão ligados. Lembra que eu falei da tríade aí? Das emoções, do corpo, e eu falei também da mente, a tríade, lembra disso? E elas trabalham juntos, e o que acontece com uma acaba acontecendo com a outra. Então tente ter uma vida saudável, né? Mesmo no meio dessa situação que a gente vive agora no país e no mundo, né? Tente de repente viver uma vida mais saudável possível, né? Sei lá, fazendo algum tipo de exercício físico, caminhando, levando seu cachorrinho para passear, comendo mais maçã, sabia que maçã é muito bom para a saúde, dormindo o suficiente. E nessa live, então, eu quero te apresentar, e outra coisa importante é tentar identificar todo e qualquer gatilho que dispara os teus problemas emocionais. Todo e qualquer gatilho que está pipocando, é você procurar descobrir que gatilho é esse, por que está acontecendo. E na live, então, de hoje, eu quero te apresentar alguns segredos agora para a saúde emocional. Então tome nota aí se você tem costume de anotar, ou se não, assista quantas vezes quiser essa live. E aproveite as lives, gente, porque daqui a alguns dias, algumas lives não ficarão gravadas. Então você terá que estar ao vivo comigo, porque elas não ficarão gravadas. Para tristeza de alguns aí, né? Então, infelizmente, por uma questão de projeto aqui, a gente vai ter que fazer isso aí. Então, assim, evite a autoconversa negativa. Todos nós, dentro do nosso interior, enfrentamos essa dificuldade que se chama autoconversa negativa. Ou seja, o pensamento negativo geralmente pode arrastar você ou arrastar até outras pessoas para baixo. Isso é triste, não é verdade? O pensamento negativo ele pode arrastar você ou pode arrastar outras pessoas para baixo. Então é complicado. Existem muitos tipos diferentes de pensamento negativo e você pode, de repente, nem perceber, mas eles aparecem, eles vêm, né? E tem muita gente já que está mandando comentário aí, né? Que pena, a Alessandra falou, outro lá disse assim sobre as lives e está falando assim, quem sabe, se você for bonzinho e boazinha, eu deixo as lives gravadas.
Que tal, hein? Vamos ver se são bons alunos esse meu povo aí. Existem muitos tipos diferentes de pensamento negativo e alguns você não percebe. Lembra que eu te falei dos pensamentos automáticos, lembra? Esses pensamentos automáticos, eles estão acontecendo dentro do teu interior, nem chegou na sede dos teus pensamentos, aqui o seu córtex pré-frontal, mas você sente os sentimentos. Esses sentimentos começam a vir para a tua vida. Então você está lá de boa, você está tomando banho, você está lá numa festa de aniversário, numa festa de casamento, daqui a pouco você começa a sentir tristeza. Caramba, por que eu estou triste? Então esse é o tipo de situação que pode ser que você não tenha nem noção, mas está acontecendo dentro de você. E é uma parte importante de se viver bem para superar e mudar o pensamento. Esse pensamento negativo que existe. E algumas maneiras de superar o pensamento negativo inclui substituir o pensamento negativo por algo positivo. Fazendo uso do quê? Fazendo uso de afirmações positivas. Lembra que eu já falei bastante sobre isso aqui? E eu já falei para você que você precisa praticar os exercícios e você precisa então fazer afirmações positivas que vão fazer a diferença. E aí você precisa fazer aquilo que eu tenho ensinado, as palavras afirmativas e positivas sobre você. Então, se existe um sabotador dentro de você que está falando demais, né? Que é a sua conversa negativa que existe dentro de você e está falando demais dentro de você, está na hora de você reagir contra os pensamentos negativos. Está na hora de você reassumir o controle da tua história, porque você precisa ter essa situação. Você que precisa ter essa situação sob controle. Quais são os tipos comuns? Agora a gente vai mergulhar fundo agora dentro desse negócio aí, gente. Dentro desses fantasminhas que existem dentro da nossa mente. Tipos comuns de pensamentos negativos. Tente se identificar aí, ver se você encontra algum deles que está corroendo você, feito uma ferrugem grudada aí no ferro, né? Ou um cupim na madeira. Então vamos pensar um pouquinho. O primeiro tipo de pensamento negativo, ele é conhecido como personalização. Então você está anotando, anote aí. Personalização. O que é isso aí? É você estar se culpando por coisas que você não tem controle, mas são coisas que estão causando um estresse terrível dentro de você e desnecessário. Você conseguiu entender? Então, a personalização é você começar a se culpar por coisas que você não tem o controle, que estão causando agora um estresse muito grande dentro de você. Então, o que é isso aqui? Ó? É assumir a responsabilidade ou até a culpa, né? Por algumas situações que não deram certo. Já teve alguma coisa na tua vida que não deu certo? Para aí um pouquinho e pensa, já existiu em algum momento na tua trajetória de vida alguma coisa que não deu certo? Com certeza sim, porque na minha, várias. E aí o que acontece dentro disso daqui? E a gente acaba, então, se culpando sem a gente parar para pensar que existem outros fatores que poderiam possibilitar um desfecho na tua vida. Ou seja, você de repente falhou em alguma coisa não deu certo na tua vida, e pode ter uma série de coisas que contribuíram para não dar certo. Mas há uma tendência de a gente nem olhar para esse tipo de coisa e a gente acaba se culpando. E eu queria dar alguns exemplos sobre isso para ficar mais claro. Então, quer ver um exemplo aqui bem interessante? Esse casamento não deu certo por culpa minha. Existem alguns casamentos que terminam que a pessoa exatamente ela se culpa. O casamento não deu certo por culpa minha. E pode ser até que seja verdade em partes. Mas como terapeuta de família há mais de 15 anos, todo e qualquer relacionamento que chegou ao fim, que eu acompanhei de perto, ou em laboratório, ou até atendendo os casais, eu percebi uma coisa bem incrível. Sempre tem culpa os dois lados. Sempre tem uma parcela de culpa dos dois lados. Algumas partes são mais culpadas do que outras, mas os dois lados sempre têm culpas. Então, quando você olha para isso aqui, essa é uma maneira que a pessoa acaba não olhando para o lado e acaba se prejudicando. Outra aqui agora, meu chefe tá brabo ou bravo comigo. Devo ter feito algo errado. Então lá o chefe está lá, amanheceu com o traseiro descoberto e agora ele está meio nervoso, irritado, estressado. E agora ele chega para você, você percebe que está bravo e você já se culpa, é algo que eu fiz. Então esse tipo de coisa aqui é exatamente personalização. O que mais aqui que poderia ser aqui, ó? A pessoa chega e diz assim, eu fui o culpado por não ter dado certo. Então qualquer coisa na vida ela começa a acreditar que ela é culpada. Esse é um tipo de pensamento negativo, que é o pensamento de personalização.
Um outro tipo de pensamento negativo aqui agora, ele se chama rotulagem e identificação incorreta. Ou seja, é a mania que a pessoa tem de ela colocar rótulos. E olha só que interessante, ó. É a aplicação constante, então, de rótulos nas pessoas. E geralmente esses rótulos, eles são imprecisos. Ou seja, eles não são muito reais. E esses rótulos ainda, eles não trazem uma veracidade sobre todas as informações. Mas é uma tendência, né? Que ele poderia ser chamado até de um pré-julgamento, mas é rotulagem e identificação incorreta. Então, a pessoa cria um hábito na vida dela e esse hábito dela, agora ela começa a taxar as outras pessoas, começa a colocar rótulos nas outras pessoas, ela começa a classificar as pessoas de uma maneira global, ou seja, sem considerar as variáveis. Então, olhe alguns exemplos para você entender de pensamento negativo que podem estar dentro da tua mente. Aqui, ó, não passei na prova porque sou burra, ou sou burro, né? Não passei na prova, eu fiz uma entrevista, não passei porque eu sou burro. Então esse é o tipo de uma pessoa que ela está colocando rótulo nos outros e ela pode colocar nela mesma. Não passei na prova porque eu sou burra, porque eu sou burro. Quem que falou para você um negócio desse? Ela não gosta de mim porque sou chato. Então já colocou um rótulo em você mesmo. Ela não gosta de mim porque eu sou chato. Ele foi demitido porque é uma pessoa ruim. Então colocando rótulo em cima de uma outra pessoa. E esse é um problema muito sério de colocar rótulos em outras pessoas. E é uma situação muito complicada. E é uma situação assim bem difícil. Então, aproveitando a dica da Paula aqui, Paula, boa noite, amiga. Vou aproveitar o que você falou agora porque eu lembrei de uma história. E lá vem história, senta que lá vem história. Mais uma história de Uriel Pedroso aí. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu vou contar uma história, Paula, que tem a ver com aquilo que você colocou aí. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar de verdade, né? Fora de casa. Porque em casa eu trabalhei desde pequenininho ajudando meus pais. Mas em casa, fora de casa, eu trabalhei a partir dos 11 anos de idade. Eu cheguei quando eu tinha 11 anos de idade, eu disse para o meu pai, eu quero trabalhar. Ele falou, não, você já trabalha aqui? Ele falou assim, não, eu quero trabalhar. Eu falei, e ele falou, não, mas você está novinho ainda, você é uma criança. E eu até acho que já contei essa história para você, e que eu peguei e fui até o final da nossa rua caminhando e cheguei lá, tinha um escritório de contabilidade que prestava serviço para o meu pai. E eu pedi para falar com o contador. E ele falou, o que você quer com ele? Eu falei, não, é só com ele, eu só posso falar com ele. Ele falou, mas o que você quer, rapaz? Eu só posso falar com ele. Daí eles olharam um para o outro, e o outro disse assim, ele é filho do o Pedroso lá, o Eusébio Pedroso, que é dono da empresa aqui que a gente cuida. Daí ele falou, o que será que aconteceu, né? E aí ele pegou e chamou então o dono lá e me recolheu. E eu cheguei para ele e falei assim, boa tarde, bom dia, eu não lembro que dia, que horário que era, acho que era de manhã. E eu falei para ele assim, escute, eu vim aqui conversar com o senhor porque eu a partir de hoje vou trabalhar com o senhor. Aí ele olhou para mim e deu risada, porque eu tinha 11 anos de idade. Ele riu. Você vai trabalhar comigo? Eu vou trabalhar com você. E qualquer coisa, o que o senhor quiser que eu faça, se eu tiver que varrer o chão, limpar o chão, eu quero trabalhar. Ele falou, não, mas não é assim que funciona. Eu falei, não, é assim que funciona. Eu vim aqui porque eu quero trabalhar. E eu tô aqui, tenho energia, tenho saúde, eu quero trabalhar. Eu quero ser alguém tão importante quanto o senhor é. Daí, né? Aí ele mandou chamar meu pai. Aí ele conversou com meu pai e tal. E aí ele resolveu, por eu ter tomado a atitude dele me dar o trabalho. E eu me tornei office boy com 11 anos de idade, fazendo serviço de banco e tudo esse tipo de coisa, e lá registrando notas. Naquela época o computador era mais fraco do que é hoje, né? Era muito em livros e tal, e eu fui aprendendo. E também nas empresas cobrar honorário. Aí eu trabalhei 1 ano lá, só que eu queria ganhar mais, eu queria crescer mais, eu queria aprender outras coisas. Então dali eu tomei a iniciativa então de sair de lá. Então eu pedi a conta, ele chamou meu pai também para fazer o acerto. E ele chamou meu pai e disse assim, dá uma olhadinha em cima, tinha um cofre na sala dele, tinha um monte de moedinha assim empilhadinha. Ele falou, o que foi? Ele falou assim, isso aí é o teu filho que trouxe de troco para mim. Nenhum dos office boys que trabalhou comigo a vida inteira ou trabalha trazem moedinhas de volta. O teu filho trazia todas essas aqui eu nem guardei, porque eu sei que um dia eu ia precisar mostrar para você.
e parabenizou meu pai pela minha honestidade e tal, e eu fui trabalhar numa oficina mecânica. Lá foi um monstro, e eu já te contei isso também. Eles pegavam eu pelas pernas, eles giravam dentro da oficina, giravam e soltavam, eu me embolava no chão e quase se estourava na parede. E o meu nome é Uriel, eles me chamavam de Areião. Olha o bullying miserável dentro dessa empresa. E eu ficava louco, eu queria matar aqueles indivíduos, eu ficava doido, e eles me arrebentando, né? E aí, para piorar, eles mexiam com as minhas irmãs. Sabe como é homem sem vergonha, né? Mexiam com as minhas irmãs, falavam que iam arrebentar com as minhas irmãs, iam destruir as minhas irmãs, fazer coisas horríveis com as minhas irmãs. E eu ficava louco. Quando eu ficava irado, que eu pulava neles, eles colocavam a mão na minha cabeça e eu ficava dando murro no ar, assim. Você tá rindo, né? Mas naquela época, imagine uma criança de 12 anos, agora eu tinha nessa época, eu estava passando um trauma violento, um bloqueio terrível na minha vida. Mas eu nunca contei para o meu pai e para minha mãe. A minha mãe vai saber assistindo essa live, mas nunca contei para eles. E papai hoje é falecido e nunca contei. Porque eu tinha que enfrentar, eu pedi isso, eu queria isso. Só que quando eu não queria pedir a conta de novo. Eu trabalhava agora numa oficina mecânica, eu estava aprendendo a fazer um monte de coisa nos carros, eu estava muito feliz. E aí chegou o dia que eu não aguentei mais, porque aí eu aproveitei que o óleo diesel, acho que foi o óleo diesel, me deu me deu alergia nas pernas, porque lavava muita peça de carro, e aquilo me molhou. E aí, a Aline falou que não aguentou. Tá se acabando aí, né, Aline? Brincadeira você, hein, amigo? Tô bem de amiga, né? História triste aqui, você rindo aí, ó. E mais alguns aí, eu sei que estão rindo. E aí, eu aproveitei a alergia que tinha dado nas minhas pernas e falei pra minha mãe, não dá mais, mãe. A gente foi no médico, o médico falou, ó, tem que se afastar do negócio que tu tá fazendo. E eu fiz assim, né? Aí eu viajei e eu fui até um determinado lugar. Naquela época, nesse período de tempo, eu montei uma fábrica de sabão, sabonete, detergente, água sanitária, essas coisas aí. E comecei, já tinha até um empregadinho, já tinha então acho que quase 13 anos, e a gente vendia e tal. Aí eu fui para uma outra cidade pequena, se encantaram com o que eu fazia e queriam me dar um barracão construído para que eu montasse uma empresa. A cidade estava em expansão. Meu pai falou, você tá doido, rapaz? Onde é que você vai chegar desse jeito? Você tem que morar aqui comigo. Eu sei que não deu certo por causa do meu pai. Mas nessa época, quando eu fui para essa cidade, eu comprei o meu primeiro terreno. Você acredita? Comprei meu primeiro terreno com 13 anos de idade. E aí quando eu vim de lá, agora eu estava desempregado, fiquei desempregado, e a minha mãe falou, e agora? Como é que nós vamos pagar esse terreno? Eu falei, pois é, mãe, eu tô preocupado e tal. Ela falou, não, você vai pagar o terreno. Aí ela me deu uma foice, sabe o que é foice? Aquela de cortar capinha assim. Me deu uma foice, me entregou na mão e vai lá limpar a chácara. E aí ela me dava um dinheirinho. Então nunca me deu assim de bandeja, ela fazia eu trabalhar para valorizar o que eu estava ganhando. E beleza, comprei isso. Passou um tempo, aí eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Eu queria aprender a fazer as coisas. Tanto que a primeira casa que eu tive, eu construí ela praticamente sozinho e com aquilo que eu aprendi. Não ficou lá grande coisa, mas eu consegui. Mas aí entra agora, Paula, por que eu falei, né? Você falou do teu patrão aí que está te devendo e não paga. Aí eu tinha que trabalhar, eu tinha nessa época acho que 15 anos provavelmente, e eu ia sentado, gente, ó, tem gente que vai rir agora, brincadeira, contando desgraça aqui o povo vai rir. Eu ia sentado num porta-mala, com as pernas do lado de fora, viajava 30 quilômetros até chegar na obra que a gente estava trabalhando. E ia sentado assim, em cima de um tapete, e tinha um negócio que me incomodava embaixo desse tapete. Um dia eu resolvi levantar para ver o que era uma espingarda. Eu ia sentado em cima de uma espingarda, gente, só para você ter uma ideia, todo dia. E um frio, inverno desse aqui, eu com as pernas lá de fora, num porta-mala, e indo trabalhar todo dia. Trabalhei 45 dias, Paula, com esse camarada. Depois de ter trabalhado 45 dias com ele, eu queria receber, e ele não me pagou, ele pagou todo mundo menos eu. E ele não me pagou. E dispensou eu. E ele falou, daqui uns dias eu te pago. Foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não me pagava. Um dia eu fui atrás dele. E fui atrás dele para receber. Eu precisava de dinheiro. Eu trabalhei 45 dias, eu acho que foi. Ou foi um pouco mais. Eu acho que 2 meses foi. E ele não me pagou. E eu fui atrás dele, bati palma na casa dele, educadamente, como meu papai e minha mamãe me ensinaram. E ele estava tomando banho, eu falei com a esposa, eu disse, por favor, já fazem 3 meses, eu preciso receber. Ele falou, mas aí ela falou com ele, ele falou, vai embora, não vai te atender. E eu saí dali meio chateado e triste com a situação. E eu tinha 15 anos de idade. E quando eu estava andando, já um bom tanto, já daqui a pouco eu vi um carro que vinha vindo em alta velocidade, e ele parou o carro. Aquele carro que eu sentava no porta-mala lá, e ele desceu do carro e ficou com a mão para dentro, assim, não sei o que ele tinha na mão,
e começou a gritar comigo, me falou um monte de besteira e disse para mim: eu não vou pagar você. Então, você que sabe, quer cair para dentro, vem. E aquilo me trouxe muita tristeza, porque ele não me pagou. Eu não recebi desse patrão, viu, Paulo? Então eu sei mais ou menos o que você está sentindo. É muito chato, né? Só que eu escolhi, naquela época, 15 anos, e falei: eu não vou falar para o meu pai. Porque eu vou falar para o meu pai, eu vou levar um problema para a vida do meu pai que ele não tem. Esse cara aí tem uma espingarda embaixo no porta-mala, aí no tapete. Esse cara me falou um monte de besteira e ficou com a mão pro lado de dentro. Vou falar pro meu pai vai ficar nervoso, vai vir nervoso aqui. E se esse camarada é um criminoso? Então, tem um ditado que diz assim: é melhor que vá aos anéis, mas não vá aos dedos, né? E eu perdi. E bandido sem vergonha. Mas um dia eu liberei perdão para ele também, não porque ele merece, mas porque eu mereço. Nossa, eu tô precisando de uma espingarda, né, Paulo? Não, para com isso, mulher. Então aqui, ó, entra um outro tipo de pensamento negativo aqui agora, só para você entender que eu fui programado e tudo que aconteceu ao longo da minha vida era para mim ser um fracasso. Era para ter acontecido uma série de coisas ruins na minha vida, mas graças a Deus eu suportei e fui suportando até o dia, lógico, que eu caí no fundo do poço e que me jogaram no fundo do poço e me machucaram muito, me maltrataram muito, eu quase desisti da minha vida, eu já te contei, e aí foi que cheguei até aqui. E hoje eu entendi que recebi um chamado de Deus, de uma missão, transformar vidas, transformar homens e mulheres e salvar homens e mulheres que estão perdidos nos seus medos e também nos seus traumas emocionais. O segundo tipo agora, ou na realidade é terceiro, né? Terceiro tipo de pensamento agora negativo são as declarações. E essas aqui são fortes, né? E ela é comum em pessoas que são perfeccionistas. Você conhece alguma pessoa perfeccionista? Conhece alguém assim ou você é assim? Pessoas que são muito críticas em relação a elas mesmas. E ao invés de observarem as coisas simplesmente como elas são, elas começam a criar expectativas sobre como elas deveriam ser. E um exemplo aqui agora. Eu tenho que ser perfeito em tudo que eu faço. Sendo que existe um ditado muito forte hoje em dia que diz assim, ó: feito é melhor do que perfeito. Então tem muita gente, para você ter uma ideia, que está no cemitério hoje, que tem uma grande quantidade de projetos que nunca saíram da mente. Projetos que nunca saíram do papel. E talvez eu estou falando para alguém aí que você tem projetos incríveis na sua mente e você nunca tirou da tua mente. Ou até tirou da mente, colocou no papel, mas nunca saiu do papel. Por causa do perfeccionismo. E feito é melhor do que perfeito. É melhor você fazer do que você ficar no papel. E quando olha para isso, eu tenho que ser perfeito em tudo que eu faço. Tudo precisa estar impecável. Eu deveria ter dado mais de mim. E é o que muitas pessoas que têm esse tipo de declarações, que são declarações negativas e pessoas que são perfeccionistas, que sofrem muito. Porque a vida não é perfeita. A vida tem solavancos. A vida tem dificuldades. E tudo aquilo que a gente coloca a mão de alguma maneira pode dar errado. Pode dar certo como pode não dar certo. Então leve para a tua vida uma premissa e um código muito forte hoje à noite, que feito é melhor do que perfeito. Então é melhor você tentar e fazer, mesmo que não saia perfeito, do que você nunca fazer. Do que você ficar se cobrando e colocando declarações terríveis contra você de que você deveria ser perfeito em tudo que você faz, que deveria ser algo impecável, que você deveria ter dado mais de você. Então esse é um problema seríssimo, de um problema aqui de declaração que tem a ver com pensamento negativo, que constantemente ele está te maltratando, ele tá te corroendo por dentro. Um outro tipo agora de pensamento negativo, ele tem a ver com raciocínio emocional. O que é isso aqui agora? É quando a pessoa ela tira conclusões que são baseadas em emoções. E ela acaba ignorando os fatos. Então ela tira as conclusões baseado na emoção e ela não está nem aí para os fatos. Então, por exemplo, estou com raiva de você. Olha que situação é essa. Eu estou com raiva de você. Então você deve estar errado e você é a fonte dos meus problemas. Então ela está tirando uma conclusão baseada numa emoção que é a raiva e ela está justificando a atitude que ela está tomando e ela já está trazendo uma série de problemas. Então eu estou com raiva de você e por eu estar com raiva de você, você deve ser a culpa das minhas dificuldades, você deve ter errado então
e você é a fonte dos meus problemas. Você é o gatilho dos meus problemas. Então isso é um raciocínio emocional. Tudo que você toma decisões baseadas nas emoções é um erro. Porque tomar decisões baseadas nas tuas emoções é uma encrenca para a tua vida. É a pior coisa que você poderia fazer. Um outro tipo de pensamento negativo agora, ele é a ampliação e a minimização. Ou a pessoa amplia demais ou minimiza demais. Então isso coloca uma importância maior nos eventos negativos e ignora os positivos. Então tudo que não presta, que está à sua volta, é o poder. É o poder, é isso que manda dentro de você. Então as coisas positivas e lindas que acontecem na tua vida não tem valor. Mas porque o marido gritou com você, aí tem valor. Porque a mulher gritou com você, daí tem valor. Porque os teus filhos gritaram com você, daí tem valor. Aí você não consegue enxergar o que de bom o marido fez, o que de bom a mulher fez, o que de bom os filhos fizeram, o que a vida está fazendo de bom para você. Só enxerga a parte ruim da situação. Eu estou vivendo num estado de ansiedade. Então eu acredito que na altura do campeonato aqui agora, você já tirou da tua vida, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade. Você não tem. Você está num estado. Isso você tem que ter na sua mente. Ah, eu sou depressivo. Quem disse isso para você? Aí vai na conversa de quem falou isso para você. Não, você está num estado depressivo. Lembra que eu te falei da questão da identidade? E quando você transforma a identidade dentro de você, você está encrencada. Você está encrencado. Então, quando você começa a pensar algumas sentenças aqui, ó, sempre, nunca, em todos, em ninguém, e etc, etc, etc. Então assim, ó, pensa demais nos pensamentos negativos e você acaba então generalizando eles. Puxa, agora que eu vi que eu estou sem o microfone, mas ele estava embaixo aqui, né? Isso também é chamado de pensamento de tudo ou nada. O que é um pensamento de tudo ou nada? Um exemplo disso seria sempre me envergonho. Olha a palavra sempre. Ah, eu sempre me envergonho. Ninguém gosta de mim. Nunca vou encontrar o amor na minha vida. Esses são os tipos de coisas que vêm direto na pessoa. E pessoas que têm ampliação ou minimização. Ou seja, ela amplia muito o negativo e ela não enxerga o positivo. Quanta coisa linda acontece na vida dela e ela só enxerga a desgraça. Então ela está usando a palavra sempre. Ah, nunca vou ser amada. Nunca vou encontrar o grande amor da minha vida. Eu nunca vou conseguir esse emprego. Eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Consegue entender isso? E se você for pego no laço do pensamento negativo, sempre que isso acontecer, identifique 3 pontos fortes sobre você. 3 pontos fortes ou coisas que acabam te fazendo bem. E, por exemplo, olha que interessante isso. Então o pensamento negativo está florescendo, ele está pipocando em cima de você. O que você pode fazer? Você pode analisar e aí você olha para essa situação. E ao olhar então para essa situação, você pensa em 3 coisas assim bem importantes que vão te ajudar. De repente você pode identificar que você é um bom ouvinte. Tem pessoas que têm uma facilidade para ser bons ouvintes, né? De repente você é uma pessoa que tem uma boa forma física, então olhe para você, o pensamento negativo está florescendo dentro de você, dizendo nunca, sempre foi assim, eu nasci para sofrer, eu sou bicho da goiaba, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Aí você começa a olhar para você e então tenta encontrar, puxa, mas eu sou um bom ouvinte, eu faço amizade com facilidade, eu tenho boa forma física, eu me dou bem com as pessoas, né? E aí você vai tentando encontrar. Ou, eu já parou para perceber que eu tenho uma facilidade muito grande para lembrar de nomes? Falando nisso, eu lembro que, outra história. Eu lembro que um tempo atrás eu fui participar, eu cheguei novo num projeto que eu ia desenvolver e eu fui participar de um grupo de pessoas que eu não conhecia. Eu estava encontrando eles a primeira vez, com exceção a uma pessoa que tinha me levado até lá. E tinham 30 pessoas nessa reunião. E aí chegou o momento de todo mundo se apresentar. Então eu comecei, eu falei quem eu era, eu estava com a minha família ali, quem eles eram. E aí cada um foi se apresentando, falando o seu nome. 30 pessoas, fora eu e minha família. E aí quando terminou, aí eu fui o último que me apresentar. E eu falei, legal, e eu sou Ariel, papapá, e eu me apresentei quem eu era. E eu queria agradecer por estar aqui essa noite. E sejam todos bem-vindos. Eu queria agradecer aí o fulano de tal, que é o dono da casa, a esposa dele. Por um eu vim falando, cada um deles. Só pulei o nome das famílias, da minha família. Mas o resto eu falei o nome de cada um deles. Então, facilidade para lembrar nomes. Claro que tem uma técnica para você conseguir lembrar nomes, né?
E outro tipo de pensamento negativo agora, ele se chama pensamento dicotômico. O que é isso, Uriel? É o pensamento em que você avalia pessoas ou situações no famoso 8 ou 80. Já ouviu falar desse negócio? 8 ou 80. Comigo é 8 ou 80. Ou seja, certo ou errado. E é uma forma, então, de polarizar diversos contextos sem você observar de forma completa. Então, você é faísca adiantada. Você pega ligeiro na partida, né? Então, são pessoas que têm um problema seríssimo do 8 ou 80, porque são pensamentos que perturbam a vida dela. E que tipo de pensamento? Eles pensam geralmente assim, ó, se eu não ficar em primeiro lugar, eu sou um fracassado. Olha que situação isso. Se eu for entrar nesse negócio aqui, eu não ficar no primeiro lugar, eu sou um fracassado. Uma outra coisa assim, se não, repete aquela parte perfeccionista lá, né? Se não for para ser perfeito, então não vale a pena nem tentar. Então é 880, comigo é vai ou racha. Se eu não tirar 10 nesse teste, nessa prova, eu sou um péssimo aluno. Então essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, são pessoas também que sofrem muito quando eles estão me assistindo e tem a prática dos exercícios. Eu vou fazer o exercício aí que o Uriel está ensinando, mas se não der certo na primeira vez, então não faço mais. Esse é o tipo de pessoas que tem dicotomia. E ela desiste fácil das coisas. Porque com ela é no ferro e fogo, é tudo ou nada. Ou vai ou racha. E aí ela tem um problema sério. E evitar esse tipo de pensamento é você começar a avaliar as coisas e também as situações com uma visão mais positiva e um processo, por mais que seja um processo desafiador, eu não gosto da palavra difícil, né? Algumas pessoas às vezes dizem, não, Uriel, mas é muito difícil. Eu não gosto dessa palavra. É desafiador. Difícil parece que você já está falando para você que você não vai conseguir. É desafiador e desafios foram feitos para serem conquistados. Só que esse desafio, ele demanda dedicação. Ele demanda treino e principalmente autoconhecimento. Tem um grupo dentro do GPS emocional e que já estão estudando e que eles encontraram logo de cara 10 dias de desafio. E eles estão num desafio incrível que vai mudar a vida deles. E é desafiador? Claro que é. Eles estão sendo testados com algumas coisas lá dentro, que são coisas incríveis, que vão mudar a vida de cada um deles. E na vida, e aqui também, mesmo que você não esteja dentro do GPS emocional, aqui é a mesma coisa. Tem que ter dedicação, tem que ter treino, tem que ter conhecimento do que está acontecendo. Agora você olha para a tua vida, olha para dentro de você agora. Você está feliz com a tua vida? Você está feliz com as tuas emoções todas arrebentadas dentro de você? Você está feliz se você está num estado de ansiedade ou num estado depressivo? Até quando você vai se permitir andar nesse caminho? E aí vem um camarada que você nunca tinha ouvido falar, que você não me conhecia, e aí eu começo a falar que sim, tem uma solução, os nossos problemas estão dentro. E aí alguns acreditam que é fácil, que é mamão com açúcar, que é moleza. Se uma pessoa ela quer moleza, ela tem que empurrar bêbado na descida. Não existe moleza, tem choro, suor e lágrimas. Só que vale a pena? Nossa, fantástico, a minha vida se transformou. A vida de quem está no GPS emocional está se transformando. A vida de pessoas que já estão um bom tempo comigo já praticando está se transformando. Agora, cabe a cada um de nós fazer a escolha. Então, quando você olha, tem desafio sim. Eu tenho que fazer rotina noturna, eu tenho que fazer rotina diária, eu tenho que fazer os exercícios. Claro que tem que fazer. E não pode desistir de você tem que se levantar e ir para a briga, vai em cima. Só que entender que nunca baixa a guarda. Uma vida inteira dentro de você, essas coisas comeram você por dentro. Então, para ter saúde emocional, você tem que reassumir o controle da sua mente. Para reassumir o controle da sua mente, vem através de treino, dedicação, pagar o preço, suor. E aí o que vai acontecer? Vai resolver? Vai. Alguns casos bem rápido, outros casos demoram um pouquinho mais, porque depende também da dedicação. Quando eu comecei a fazer o meu processo de recuperação e reassumir o controle da minha mente e sair do fundo do poço que me colocaram, meu amigo, eu fazia constantemente, várias vezes durante o dia os exercícios, o que eu te ensino eu praticava. E muito mais forte do que alguns, porque quando os pensamentos começavam a florescer dentro de mim, eu gritava, cala a boca. Elástico que eu te falei, eu arrebentei alguns elásticos. Alguns elásticos arrebentaram. Porque eu dizia mentira, e não é verdade, eu não sou isso, você não me representa. E eu fui indo por um processo e eu saí de lá. E foi uma escolha que não foi fácil de se fazer, porque era muito mais fácil seguir o conselho de alguns, que era tomar medicamento. Como eu não estava ainda
tomando, então eu fui por um outro caminho. Se você já toma, continue tomando, mas pratique o que eu ensino. Tá conseguindo entender? Faz sentido? Então, quando você olha para isso, dentro de nós existem essas coisas. E a gente tem que aprender para ter saúde emocional, identificar esses pensamentos negativos, olhar a raiz deles. Um dos grandes segredos, e esse é um dos segredos que eu falei para você, que é identificar os teus pensamentos negativos. Eles vivem dentro de você. Quer ter saúde emocional? Hoje eu te apresentei vários tipos de pensamentos negativos e a maneira como eles florescem. E o que você vai fazer com tudo isso? Então, um dos caminhos e o segredo é identificar os pensamentos, separar eles, pensamentos e sentimentos. Usa uma folhinha de papel e escreve. Que tipo de pensamento eu estou tendo? Pensamento tal, está gerando tal sentimento, está mexendo em qual comportamento, para que lado está me levando, está mexendo na minha saúde, você vai anotando. E substitui esse tipo de pensamento por pensamentos positivos. Um dia eu falei numa live aqui, para geral, eu não vou pensar em nada, não vou pensar. Depois alguém veio me questionar e dizer assim, aqui, que isso é desequilíbrio, ficar dizendo não vou pensar em nada. Então tá cheio de gente assim. Só que um pensamento, mais de um pensamento não consegue ocupar o mesmo lugar. Então se você não tem condição de tanta pressão que você está enfrentando, de você colocar as palavras de afirmação, de você conseguir fazer aquilo que eu estou ensinando, por isso que eu coloquei uma outra técnica que é você começar a falar, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Porque você está pensando para falar, não vou pensar em nada. E ele começa a diminuir a força e o poder que ele está dentro de você. Então, passo muito importante nessa caminhada para você ter saúde emocional. Um segredo incrível é você entender que existem sim fantasmas que vivem dentro de você, que são os nossos pensamentos ou que geram pensamentos, e tentar identificar as suas origens, identificar a sua raiz, identificar de onde surgem, aonde vivem, como se reproduzem. E aí você começa a identificar eles, fala, bandido, sem vergonha, tá vivendo dentro de mim, não paga aluguel, criminoso, olha o que está fazendo com a minha vida. Mas aí tomar a decisão. E aí para se libertar você ativa a ira. E o que é ativar a ira? É você dizer, eu não aceito. Eu não nasci para sofrer. E o pensamento está estourando em cima de você, dizendo que você nasceu para sofrer, que você é burro, que você é burra, que você nunca vai ganhar dinheiro, que você nasceu para sofrer. Quem estava comigo na live de manhã, hoje você viu, a gente é amaldiçoado desde que a gente é criança. Dá uma olhada na live que eu falei hoje de manhã. A gente literalmente é amaldiçoado por coisas que colocaram dentro de nós, por programações que colocaram dentro de nós. Grande parte dos medos que você sente, eles foram colocados dentro de você. Eles foram introduzidos dentro de você de uma maneira bem tranquila e simples, inclusive com aquelas musiquinhas bandidas que cantavam para você dormir. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Lembra dessa música maldita? E talvez você até cantou para os teus filhos e você nem imagina o trauma que estava colocando dentro de uma criança, o que os pais colocaram dentro de uma criança. Ou seja, falando para ela e potencializando o medo de um monstro que existia chamado cuca que poderia destruir essa criança. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Então, produzindo desgraça na vida da criança. E aí, por que você tem duas amigdalas super excitadas? Porque uma vida inteira fomos programados exatamente para falhar. Você foi programado para falhar. Você foi programado para falhar no teu relacionamento, falhar na vida financeira, falhar numa série de coisas. Por causa de uma programação que existiu dentro de você. E um dos grandes segredos é entender que essa programação, ela gera sentimentos e ela gera pensamentos negativos, e eu listei aqui para você, a gente trabalhou neles. Um outro segredo aqui agora, a gente falou que tem a ver com gerenciar o estresse, e tem uma live exclusiva sobre isso, que é o poder destrutivo do estresse. E se você quer ter saúde emocional, você precisa gerenciar o seu estresse. Porque o estresse está adoecendo as pessoas, o estresse está potencializando os teus problemas emocionais e ele vive constantemente do nosso lado e dentro de nós. Existem coisas que estão acontecendo no nosso inconsciente que são geradores de estresse. É como se... É a mesma coisa que eu falo para você do aterro sanitário, lembra disso? Que o nosso inconsciente é um aterro sanitário? Eu lembro um tempo atrás que quando eu fazia faculdade, mais uma história, né? Eu lembro que eu fui fazer um estudo sobre a fome e de pessoas que se alimentavam do lixão das grandes cidades. E eles então corriam atrás do caminhão do lixo para o caminhão despejar e eles procuravam o resto de comidas. E eu fiquei chocado com uma coisa, na realidade com duas coisas muito fortes. A primeira até nem tanto,
Mas eu descobri, que eu não sabia até então, que o lixão que está acumulado de tempos em tempos, ele cria gás. E as pessoas furavam o chão, faziam buracos naqueles sacos que estavam apodrecidos ali, e eles esquentavam e cozinhavam sua comida usando o gás do aterro. Você já imaginou que coisa estranha e perigosa ao mesmo tempo? E outra coisa terrível foi uma família que encontrou um belo pedaço de carne e ficaram muito felizes, levaram para casa e começaram a comer aquela carne. Carne meio esquisita já, mas comendo aquela carne. Até o dia em que a mãe, ou seja lá quem for, achou um pedaço estranho e eles viraram e olharam e era um bico de seio. E esse pedaço de carne, na realidade, era um seio canceroso que foi arrancado de alguma mulher e foi jogado, só que em vez de ir para o lixo hospitalar, acabou vindo para o lixo doméstico. E essa família comeu grande parte dessa carne, para você ter uma ideia. Então, quando eu olhei para esse tipo de coisa, eu estou usando agora como exemplo para falar para você, não só da carne, esse eu acabei entrando, mas do gás que se forma dentro do aterro sanitário de lixo. Dentro de nós não é diferente, se forma gás dentro de nós, gás negativo mesmo, que vai dar explosão de tudo aquilo que você precisa. E isso que está acontecendo dentro do teu aterro sanitário agora, se você não gerenciar o teu estresse, você está encrencado. Se você não assistiu a live, o poder destrutivo do estresse, então você assista, vai te ajudar, tem técnicas de como gerenciar o estresse. Uma outra coisa muito importante é descansar bastante, é dormir, gente, é dormir. Você precisa dormir, porque a falta de sono afeta a sua saúde emocional. E quando você olha para essa questão aqui, se você quer aprender a dormir ou entender algumas técnicas para te ajudar a dormir, se você está tendo dificuldade, assista a live O Poder do Sono. De acordo com o estudo que foi feito, olha que interessante, eles entrevistaram cerca de 8.000 pessoas. E esses participantes que foram entrevistados, 40% daqueles participantes tinham insônia. Os outros 46,5% eles tinham hipersônia, que talvez você nunca ouviu falar da hipersônia. A hipersônia é dormir demais. Tem a insônia, que é dormir de menos, e tem a hipersônia, que é dormir demais. Então 46, ou seja, tinha mais gente que dormia do que gente que não dormia. Só que tinha hipersônia, ou seja, dormia demais, que também está errado. Tiveram então doenças mentais essas pessoas. E a relação entre descansar o suficiente e reduzir o risco de depressão, ansiedade e outras doenças mentais é muito forte para aquelas pessoas que descansam o que é necessário. E grande parte dessas pessoas que perderam o sono, eles declaravam que era por causa do estresse. Eles tinham um problema de não conseguir dormir e o gatilho era o estresse. A grande quantidade de estresse que eles estavam tendo. E uma outra coisa que aconteceu aqui é que tem alguns efeitos colaterais, ou seja, algumas consequências de pessoas que não estão dormindo direito. São pessoas que são propensas a maior risco de depressão e ansiedade, aumento do risco de doenças cardíacas e também o câncer, memória dessas pessoas prejudicada, a redução do funcionamento do sistema imunológico, e ainda mais nessa época o sistema deveria estar bem, ganho de peso e maior probabilidade de acontecer alguns acidentes. Então, complicado, né? Então, para dormir melhor, assista a live O Poder do Sono, mas eu queria deixar para você 2 dicas muito importantes para você conseguir dormir. Lá você encontra mais, eu não tenho tempo agora para falar, e assista lá. Mas 2 dicas muito importantes para te ajudar a dormir. Primeiro, defina um horário para você dormir de forma regular. O seu corpo ele almeja consistência. Além de ter mais chances de você dormir de forma suficiente, então quando você agenda esse tipo de descanso, fica meio que automático. Então o teu corpo ele aprende e ele entende que essa é a hora de dormir. E a outra coisa muito importante é descafeinar-se, meu amigo, é tirar o café da sua vida. Beber cafeína para ficar acordado durante o dia pode te manter acordado à noite. Quem toma muito café tem uma grande quantidade de problemas emocionais, porque a cafeína, que é do próprio café, ou dos refrigerantes, que são cafeinados, eles mexem, têm um poder muito grande para mexer com o nosso sistema nervoso central. Ouviu isso? E daqui a alguns dias eu vou falar diretamente do sistema nervoso central que a gente não falou.
E o sistema nervoso central é a sede de tudo, é o que comanda tudo. Toda a parte da eletricidade passa por dentro de lá. E o café é um potencializador para o lado ruim do seu sistema nervoso central. E aí é uma encrenca, né? E assim, ó, tente resistir ao café, aos refrigerantes. A partir, então, se você toma, mas a partir das 6 horas da tarde, não tome mais. Não tome mais. Porque a partir das 6 horas, então, na realidade não a partir das 6, mas de 6 a 8 horas antes de você dormir. Porque aí vai depender do horário que você for, né? Então, de 6 a 8 horas antes de dormir, se você toma café ou refrigerante que tem cafeína, não tome mais, tá certo? E faça da sua cama, então, um refúgio. O refúgio do sono. O que é o refúgio do sono? O seu leito não é lugar para você pagar contas. Não é lugar para você escrever relatórios na cama. Não é lugar para você ficar assistindo filme, ok? Esse é um lugar que deveria ser sagrado, é um lugar para você dormir. É um lugar, então, que você deveria entender que você precisa dormir. E se você não conseguir dormir após 15 minutos, tente colocar uma música suave, um barulho de chuva, pode colocar também barulho de chuva com ondas θ. E você pode também fazer ainda a rotina noturna, que eu já te ensinei aqui, se preparar para dormir. E quando você se prepara para dormir, você dorme. Tem gente aqui que na live que está assistindo que não conseguia dormir e está fazendo a rotina noturna e está conseguindo dormir? Coloca para mim aí, para os demais verem aí, tá certo? Ok. Uma outra coisa muito importante agora para você ter saúde emocional é você comer direito. Dá uma olhadinha para dentro do teu prato e vê se ele está colorido. Mas não colorido aí de corantes, colorido de frutas, verduras e outras coisas mais. Às vezes o medicamento ele pode estar te fazendo ganhar peso. Outras vezes, comer alimentos que não são saudáveis pode te fazer ganhar peso. E alimentos que são ricos em calorias e também gorduras saturadas são alimentos ruins. Fazem um tremendo mal para o físico e, consequentemente, fazem mal também para a sua saúde emocional. Então, além de tudo, eles aumentam a tua pressão arterial, aumentam o seu colesterol, e isso pode aumentar as suas chances de você ganhar peso e ter outros problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e inclusive problemas emocionais. Ninguém sabe exatamente quais alimentos que promovem a máxima saúde mental, mas tem alguns deles que contribuem de uma forma bem interessante para aumentar a sua energia, o seu humor e o seu bem-estar geral. E que tipo de alimentos são? Inclua na tua alimentação uma variedade de frutas e também legumes. Tem gente que não come fruta, tem gente que não come legume, tem gente que não come salada. E eu gostaria de incentivar você a comer vegetais verdes e também laranja escuros. Verdes e laranja escuros. Comer feijão, comer ervilhas. Se você come carne, escolha carnes mais magras ou carnes que tenham pouca gordura, tanto de gado aí como também de aves, né? Coma peixe também, uma variedade de peixes que existem, né? Coloque na sua alimentação feijões, ervilhas, nozes, sementes. Reduza a quantidade de óleo, esse óleo para fritura, e óleo também para cozinhar os alimentos, dê uma diminuída. Não pule refeições, De manhã coma como um rei, na hora do almoço coma como um príncipe, de noite como um mendigo. Tem gente que faz tudo ao contrário, come que nem um rei de noite, um rei pançudo ainda, né? Chega lá 11 da noite e vai comer arroz com feijão, com farinha, com couve e com 2 ovos ainda fritos no prato. E aí quer ter sono, um sono tranquilo e quer sonhar bem, né? Rapaz, vai ter pesadelo um homem desse. Ou mulher, né? Vai saber, né? Então, uma dieta muito boa para você estar fazendo, é uma dieta muito boa que vai te ajudar aí na depressão. Algumas evidências relacionam a depressão em conjunto com a nutrição. Embora algumas das pesquisas elas estejam em debate sobre esse tipo de coisa, os nutrientes que podem desempenhar um papel no combate à depressão incluem o seguinte: vitamina B12 e também o folato. Boas fontes de B12 são peixes como o salmão, que é um peixe que não é tão barato, mas é uma fonte muito forte, desde que saiba de onde está vindo, né? E cereais também matinais, que vão poder te ajudar e te fortalecer. O folato ele é encontrado em vegetais folhosos escuros, né? Como a couve, né?
amêndoas, produtos lácteos e cereais fortificados de café da manhã. Então você vai te ajudar. E o ácido também de gordura do ômega 3. O ômega 3 ele é fantástico para a sua saúde emocional. Faça uso do ômega 3. E as melhores fontes do ômega 3 aqui você encontra em peixes como salmão, mas você também encontra na linhaça moída, né? Você encontra em nozes e também gemas de ovos, né? E aí você pode estar fazendo uso disso daí. Esse é um dos grandes segredos, então, para você ter saúde emocional. E o último segredo para você ter saúde emocional se chama confiança em Deus. Que tal, hein? Isso vai te ajudar bastante na sua luta para você ter saúde emocional. Confiança em Deus. Você confiar que Deus é muito bom e vai te ajudar. Eu queria terminar aqui te fazendo um apelo para você agir. Se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo mal, a dieta sozinha provavelmente não é a resposta, viu? Tem gente que faz umas dietas loucas aí, isso aí faz mais mal do que bem para a tua vida. Cuidado com isso, viu, gente? Esse negócio de querer emagrecer a todo custo pode te trazer uma série de problemas emocionais e isso é complicado. Então sempre conte com um profissional, nunca tome remédio por conta, nunca haja por conta em relação a isso e sempre procure uma ajuda profissional para a tua saúde mental, porque vai estar te ajudando, vai poder estar contribuindo então para te fortalecer e te fazer essa pessoa mais feliz que você é. E quando você olha para tudo isso, eu queria que você parasse um pouquinho e você pensasse. Diante de tudo que a gente viu nessa noite, se você quer ter saúde emocional, você já entendeu que você precisa aprender algumas coisas. Existem alguns vilões que tiram a nossa saúde emocional. E os grandes vilões que tiram a nossa saúde emocional são os nossos pensamentos. E você não é os teus pensamentos. Eles são sabotadores. Eles jogam muito a gente para baixo. Vai ter dias que você vai achar que você está vencendo a guerra. Mas vai ser o dia que você vai perder a batalha. Mas perder uma batalha não significa que você perdeu a guerra. Ouviu? Você pode estar passando por uma crise muito violenta na tua vida. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar enfiando as unhas na lama desse poço, querendo cavocar e ir mais para baixo. Mesmo assim, existe solução para a tua história e para a tua vida. Mas a solução não está fora. A solução não está no band-aid. A solução não está nas pessoas. A solução está dentro de você, está dentro da tua mente. Ouviu o que eu disse? Está em você, está na tua mente. Aí você diz para mim, Uriel, eu cheguei aqui hoje, eu estou desesperado. Como que a solução está dentro de mim, sendo que eu entendi que está me sabotando, os meus pensamentos estão me jogando para baixo? Sim, eles estão fazendo isso porque uma vida inteira eles andaram soltos dentro de você. Uma vida inteira eles acreditavam que eles mandavam em você, que eles mandavam nessa casa. Uma vida inteira eles fizeram festa e você que pagou a conta. Uma vida inteira eles aprontaram dentro de você e é por isso que você está colhendo o resultado. Você é um produto do teu passado. Você é uma resposta do teu passado. Mas o teu passado não é o teu futuro. O teu passado pode ser o teu presente, sim, porque você está vivendo aqui agora. Mas o teu passado não precisa ser o teu futuro. Então você precisa começar a se libertar. É começar a olhar para dentro de você e identificar o que te prende. Olhar para dentro de você e identificar o que te sabota. Olhar para dentro de você e ver o que está te matando. Olhar para dentro de você e ativar a ira. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você olha para uma situação como essa, você tem que quebrar quanto antes a questão de identidade. Começar a acreditar que você é um ansioso, que você é ansiosa, que você é o deprimido, que você é o depressivo. Começar a acreditar que o mundo inteiro está contra você e começar a olhar para você e mudar as suas crenças autolimitantes. Toda essa programação ruim que um dia colocaram dentro de você, toda essa programação que um dia formou você, esse ser que você é hoje, não é o que você nasceu para ser. Porque o que você está sendo hoje é alguém que está ardendo em ciúme, sofrimento, dor emocional, traumas, bloqueios, depressão, ansiedade, fobias, medos, transtornos, ataque de pânico. Mas o ser que você nasceu para ser não é esse que você é. E aí você ativa a ira e diz, eu não quero isso para minha vida. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para ter vida, eu nasci para ter saúde, eu nasci para ter saúde emocional e por que eu não estou tendo? Consegue entender isso? E aí você começa a mudar a chave. E aí você olha para você no espelho, mesmo que não seja uma verdade presente.
mas vai se transformar e você diz: sou lindo, sou linda, sou saudável, as minhas células saudáveis se renovam a cada manhã, eu nasci para ser feliz, tudo que eu coloco a minha mão prospera. Consegue entender? Mude a chave e a sua vida mudará. Uma boa noite para você do Instagram, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Vão em paz. E você que está aqui no Facebook e você que está aqui também no YouTube, entenda, você tem o poder na tua mão de virar a chave. A chave está dentro de você, a chave vive em você, a solução para os teus problemas vive em você. Não desista de você, não desista de você. Quanta coisa já melhorou na tua vida. Imagine, quando você assumir o controle da tua vida, quando você se transformar o seu interior, você estará no primeiro momento de uma nova vida, de uma transformação incrível que vai vir para a tua vida. Mas cabe a você tomar a postura e acreditar que você pode, o poder está aqui e o Criador deu para você. Ele disse: dominai sobre todas as coisas. Ele deu uma mente incrível. Como pode uma máquina com 1 quilo e pouquinho dominar o teu corpo inteiro? Uma máquina que tem 1 quilo e pouquinho comandar o seu corpo inteirinho. Acorda para a vida, meu filho. Ele é só um HD que armazenou um monte de programação ruim uma vida inteira. Mas está na hora agora de você reassumir o controle e você mudar a chave. É você reprogramar o que foi desprogramado e você mostrar para que você veio. E aí você vai sobreviver. Se prepare, dias melhores virão. É só uma foto. É uma fotinha só. Um pouquinho mais e tudo isso vai deixar de existir dentro de você. É só você praticar aquilo que eu estou ensinando e a sua vida se transformará. Quem está dentro do GPS emocional vai ser um pouquinho mais rápido, porque tem uma tensão muito forte lá. E tem umas coisas muito fortes. Quem está do lado de fora também chega lá, mas leva um pouquinho mais de tempo. E se você tem tempo, continue nessa caminhada. Agora, se você quer, embarque comigo e transforme a sua vida. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Que você tenha uma excelente noite e lembre-se, você é um ser incrível, você é especial, você nasceu para governar, você é o arquiteto do seu próprio destino, você é o herói e a heroína da sua própria vida e cabe a você mudar a sua história. Leia, a gente começa a reprogramar a nossa mente. Talvez você seja nova aqui, assista as outras lives que vão te ajudar, principalmente a live O Poder do Subconsciente, o Poder dos Pensamentos, e vai te ajudar bastante a entender, porque lá eu explico. Mas para reprogramar a sua mente é entender que essa terra que existe aqui é uma terra fértil, é uma terra linda, tudo que você planta floresce dentro dela. Então uma vida inteira a gente começou a colocar coisas ruins e agora o primeiro ponto, você precisa ativar a sua ira contra você, no sentido de eu não aceito essa vida para mim. E aí você começa agora a reprogramar as tuas crenças que são autolimitantes. Crenças que de uma vida toda que veio para você, você vai identificar as tuas aí. Você nasceu para sofrer, você nasceu para ser pobre, vai morrer pobre, você é feia, você é isso, você é aquilo, entendeu? As coisas ruins de uma vida inteira que te limitam. E aí você começa a fazer rotina diária, que é você ir diante do espelho, Leia, e você olhar nos teus olhos, e você começar a dizer para você que você é linda, que você é especial, que você nasceu para ser feliz, que você é saudável, que as tuas células saudáveis se renovam a cada segundo. E aí você começa a transformar as tuas crenças autolimitantes. Começou a entender? Mas assista lá, tem muito mais coisa dentro dessas duas lives. Pessoal, fiquem na paz, fiquem com Deus, um grande abraço, um beijão no coração e eu te encontro amanhã na próxima live. Antes de você sair da página, dá uma olhadinha que provavelmente já entrou na página aí, já o anúncio da live de amanhã cedo, tá bom? E eu te encontro então amanhã de manhã ou na live da noite. Se você quiser conversar comigo, lembre-se, você tem o direct da página e você também tem o WhatsApp na página. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque muita gente vem conversar comigo, mas eu vou responder, tá bom? Não precisa perder o sono e nem ficar ansioso ou ansiosa por isso. Você vai ter a minha resposta porque você merece. Se você é novo aqui, faça parte também do canal do Telegram. Tem um link na página. Eu quase todos os dias eu gravo um áudio que vai ajudar na sua saúde emocional. Um grande abraço para vocês, fiquem na paz, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima live.